Oi, vamos lá entender melhor um conceito? Escolhi alguns exercícios aleatórios. Esse é um exercício de uma das nossas listas. Tudo bem e tal. E aí, o que eu resolvi para entender melhor esse conceito de velocidade inicial, o conceito de velocidade final e o conceito de velocidade média? Olha, eu resolvi fazer esse mesmo gráfico, só que em escala. Perfeito, perfeito, perfeito em escala, tudo certinho. E aí o que eu percebo aqui, né? Se eu for calcular a velocidade média pela equação ΔS sobre ΔT, eu tenho um ΔS total de 8, tudo bem, e um ΔT 2, olha lá. E esse 8 dividido por 2 dá 4 metros por segundo. Legal. O que é interessante também perceber analisando o gráfico? Que o 4, o número 4 do gráfico, é exatamente o número que está bem no meio entre 2 e 6. E essa ideia é muito legal. É a ideia de média, a gente diria aí que o 4 é a média aritmética entre 2 e 6. Então, o 2 é a velocidade inicial, o 6 é a velocidade final. E a velocidade média acabou sendo 4 metros por segundo. Qual é o erro cometido muito comum pelas pessoas? É achar que ΔS sobre ΔT vale para qualquer velocidade, não é? É para média. Então, por exemplo, se eu fosse usar o número 2, num caso como esse, para o ΔS sobre ΔT, ficaria errado, porque o 2 não é a velocidade média. Se eu usasse o 6, que é a velocidade final, também ficaria errado. Então a gente tem que tomar cuidado, porque ΔS sobre ΔT não é para qualquer velocidade, é para a velocidade média. E a média, nesse caso, que a gente percebe é a média aritmética entre a velocidade inicial e a velocidade final. Um jeito de achar a média aritmética é fazendo essa conta aqui, ó. Soma 2 e o 6, que são os números, né, de velocidade inicial e final, divide por 2, e aí você vê que você encontra o valor 4. Então, esse tipo de conta é a conta que a gente faz para uma média aritmética, por exemplo, entre dois números, por isso que a gente dividiu por 2, ó. Mas se fosse dois números, que são esses dois aqui, se fossem 3 números, a gente dividiria por 3, se fossem 4 números, dividiria por 4, mas é isso. Então você percebeu um caso em que a velocidade média é a média aritmética entre a velocidade inicial e a final. Mas eu quero analisar mais algumas situações. Olha, peguei aí um exercício aqui que tem mistura de movimentos. Esse daqui tem movimento uniforme e movimento uniformemente variado. E fiz também, olha, o gráfico todo caprichado em escala. Se aqui eu for usar ΔS sobre ΔT, considerando o ΔS tanto do pedaço verde como do pedaço roxo, e o ΔS total aí é 88, é esse daqui, ó, que eu já calculei em outro momento e tal, mas agora eu quero falar desse conceito, olha, se eu calcular ΔS sobre ΔT aqui, vai dar 3,14. Olhando no gráfico, 3,14 está mais ou menos aqui, ó, mais ou menos aí. E que dessa vez, se a gente for olhar a média aritmética entre o 2 e o 10, que são as velocidades inicial e final, a média aritmética entre 2 e 10 dá 6. Olha, inclusive como você vê como o número 6 está bem no meio. Ou seja, quando a gente tem um movimento que é mais maluco, uma mistura, por exemplo, aí é uma mistura, tem movimento uniformemente variado, não dá para dizer que a velocidade média é a média aritmética entre a velocidade inicial e a velocidade final. Então, no movimento uniformemente variado, vamos voltar lá, ó, cadê? Aqui. No movimento uniformemente variado, tudo bem. A velocidade média é a média aritmética entre a velocidade inicial e final. Mas quando tem uma mistura de movimentos, não dá para dizer isso. E lembrando de novo, ΔS sobre ΔT não é para qualquer velocidade, é para a velocidade média que a gente usa. A gente não fica implementando aleatoriamente para a velocidade inicial, para a velocidade final. Não, é a média. É uma ideia de média. E a média está entre o maior e o menor valor que você tem de velocidades naquela análise. Sempre está entre esses dois. Por exemplo, o menor valor que eu tenho de velocidade aí é 2, o maior é 6.
E como é um movimento uniformemente variado, fica bem no meio entre 2 e 6. Aqui, a velocidade média, por exemplo, ficou 3,14, quer dizer, ficou entre o menor valor, que é 2, e o maior valor, que é 10, mas não foi a média aritmética, porque tem uma mistura de movimentos. Mas eu quero analisar uma outra situação ainda. Então você tá vendo que a equação mesmo ΔS sobre ΔT não é usada para qualquer velocidade, é média. É isso aí. Agora, olha a última situação aqui. Eu pensei em um movimento uniforme, inventei esse movimento uniforme, algum objeto que está a 4 metros por segundo durante 10 segundos, e se eu fosse calcular o ΔS aí pela área, dá 40 metros. Agora eu vou usar ΔS sobre ΔT. Olha lá. A velocidade média é 40, o ΔS é 40, dividido por ΔT, que dá 10. E aí, a velocidade média dá 4 metros por segundo, que é o valor de velocidade o tempo todo, 4, 4, 4, 4, 4. E tem lógica, porque se a velocidade ficou o tempo todo 4, 4, 4, 4, 4, 4, no início, no meio e no fim, a média não mudou. A média é 4 metros por segundo. Então, é uma ideia que eu quero, primeira ideia, que eu quero fazer você lembrar. ΔS sobre ΔT faz você descobrir a velocidade média. Dependendo do caso, como a gente viu lá no movimento uniformemente variado, quando for um movimento uniformemente variado, como esse caso aqui, vou voltar. Quando for um movimento uniformemente variado, você tem a certeza que a velocidade média vai ser a média aritmética entre velocidade inicial e final. Quando tiver uma mistura de movimentos, você percebeu aqui, eu não estou falando para você decorar tudo isso, não, mas para você perceber. Quando tem uma mistura de movimentos, eu posso dizer que a velocidade média vai ficar entre o menor e o maior valor que a gente tem de velocidades, mas não dá para dizer que é a média aritmética. E quando for movimento uniforme, aí a velocidade média, já que a velocidade não muda, é o valor da velocidade que a gente tem durante todo o movimento. Nesse caso, é 4 metros por segundo. É isso aí. Valeu, valeu, valeu. E até no nosso próximo conceito, até o nosso próximo vídeo, quando a gente discutir novos conceitos. Até mais.